Deixa eu ver se vai entrar. Aí, beleza. Então, voltando, os espelhos retrovisores externos, eles são do tipo convexo para aumentar o campo visual do motorista. Uma vez, eu tive um problema no espelho retrovisor externo de um carro que eu tive. O espelho caiu. Caiu a parte de vidro que fica encaixada no retrovisor. Aí eu fui na concessionária e a concessionária pediu 20 dias para poder trazer um espelho novo para colocar no espelho retrovisor do carro. Mas só o que acontece? Eu estava sem espelho externo, né? Fica difícil de guiar sem o espelho externo. Aí eu fui numa loja aqui em Pouso Alegre, nessas vidraçaria, né? Aí o cara cortou para mim, acho que eu tenho guardado até hoje ele aqui, cortou para mim no formato do molde do espelho, ele cortou um espelho para mim, só que era espelho plano. Pessoal, vocês não imaginam a dificuldade que você tem para acostumar com o espelho retrovisor externo plano, porque antigamente os carros eram com espelho plano no retrovisor externo. Isso daí foi devido ao passar do tempo, né, aumentando as condições de segurança, eles foram modificando. Mas, porque o que acontece? O espelho retrovisor externo sendo convexo, ele aumenta o campo de visão. Aí aquela informação que vem escrita no espelho, que os objetos eles estão mais próximos do que aparentam, é para poder alertar o motorista, porque o que o cérebro da gente faz? O cérebro da gente, ele associa a imagem pequena a coisas que estão distantes. Então, como o espelho convexo, ele diminui o campo de visão, o que ele faz? Ele diminui o tamanho da imagem. Então, essa diminuição do tamanho da imagem dá a ideia para o cérebro da gente que os objetos estão muito distantes. E eles não estão. Né? Eles estão na posição relativa ao referencial que o carro se encontra desse objeto, né? Aí o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar uma ultrapassagem olhando no retrovisor interno, que é plano, para a gente ter a noção real da distância que a gente se encontra, de repente, de um carro que está vindo atrás, querendo ultrapassar também. Beleza? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Tem 19. Deixa eu ver que é o Maicon. Deixa eu pôr um presente aqui. Então, pessoal, voltando no texto. A frase aí no espelho é para alertar o motorista de que ele não pode confiar na imagem, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Que ele não pode confiar na imagem que ele está vendo no espelho, porque os objetos estão mais próximos do que parece, certo? Bom, para facilitar a visualização dos dentes ou o aparo da barba, os espelhos esféricos são usados para produzir imagens com maiores que o objeto. Existem diversos formatos padrões de espelhos curvos, como os espelhos esféricos, os parabólicos, os hiperbólicos, os quais, dependendo das características geométricas, podem produzir imagens mais ou menos distorcidas em relação aos objetos. Nessa unidade são abordados os espelhos esféricos. Nós vamos trabalhar só com espelho esférico, tá? Isso é, aqueles cuja camada refletora é depositada sobre uma calota esférica. Então, o que seria uma calota esférica? Eu venho aqui numa esfera, né, um objeto sólido. Nessa esfera, qualquer ponto sobre a superfície dela está à mesma distância de seu centro. Aí eu venho aqui nessa esfera e faço uma seção nela. Eu corto uma seção nessa esfera, não necessariamente passando pelo centro. Aí na hora que eu faço esse corte nessa seção da minha esfera, eu tenho a calota esférica. Eu tenho uma superfície que, dependendo da região refletora, eu vou ter um tipo de espelho associado. Se a região refletora for interna, eu tenho os espelhos côncavos. Se a região refletora for externa, eu tenho os espelhos convexos. No dia a dia, a gente usa espelho convexo para aumentar o campo de visão,
né? Espelho retrovisor de carro, em loja, em supermercado, geralmente eles colocam esses espelhos convexos num canto para aumentar o campo de visão de uma região onde o segurança não consegue ter uma visão direta, né? Geralmente eles fazem assim, colocam o espelho convexo num canto com uma câmera focada nesse espelho, aí eles conseguem ter uma visão de um campo visual maior dessa região, né? E o espelho côncavo, no dia a dia, a gente usa para ampliar a imagem, né? Dentista usa aquele espelhinho para observar os dentes, o formato dele é côncavo e dependendo da posição que ele coloca o espelho em relação à distância do dente, ele vai aumentar, ele vai ampliar a imagem que ele deseja ver do dente. E a gente, no dia a dia, a gente usa para ampliar a imagem do rosto, né? Acho que todo mundo tem esse espelho em casa, esse espelho convexo, para aumentar a imagem do rosto. De repente você quer fazer uma barba ou tirar um pelinho do rosto, você vai usar esse espelho, você não vai direto no espelho plano, que você não vai ter a visão necessária, né? Bom, então vejam, quando eu faço essa sessão, vou voltar aqui, tá? Eu faço a sessão no espelho, essa sessão não necessariamente passando pelo centro, vai determinar a calota esférica. Essa calota esférica, dependendo da região refletora, eu vou ter o tipo de esfera associado, tá? Uma calota esférica é uma seção de uma esfera. Então, ó, quando a superfície refletora for a parte interna da calota esférica, o espelho é denominado espelho esférico côncavo. Então, aqui segue as leis da reflexão, tá? As mesmas leis da reflexão que a gente usa em espelhos planos. O ângulo de incidência sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão. Porém, como a superfície é curva, eu tenho que associar mais de um raio para poder ter a formação da imagem. Mas a ideia aqui é essa. Se a parte refletora for interna, olha lá, ó. Se essa parte refletora for a superfície interna, for a região interna dessa superfície, dessa calota, o espelho é do tipo côncavo. A representação esquemática, né, que nós vamos utilizar é essa daqui que está à direita. Então, eu vou ter o mesmo procedimento. Vai incidir na parte interna e vai refletir com o mesmo ângulo, tá? Então, olha lá, as leis da reflexão são válidas para espelhos esféricos. Agora, caso a superfície refletora seja a parte externa da calota, o espelho é denominado espelho esférico convexo, tá? Então, mesmo esquema aqui, ó. Incidiu, refletiu. Na representação esquemática, a mesma coisa, incidiu, refletiu. Então, pessoal, eu tenho um exemplo aqui dos dois, ó. Eu vou ver se consigo chegar pertinho aqui da câmera para mostrar para vocês. Então, no primeiro caso que nós temos lá, no dia a dia, a gente usa esse, ó. Esse daqui, deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, ó, ele aumenta o campo de visão, ó. Ó, certo? No dia a dia, a gente usa esse daqui para ampliar a imagem. Beleza? A gente usa para fins de estético, para ampliar a imagem do rosto. Né? O dentista usa para ampliar a imagem do dente. Então, a gente usa o côncavo com o intuito de ampliar a imagem, beleza? E o convexo? Então, ó, o côncavo é quando a superfície refletora, dá até para ver que ele é curvado, né? Quando a superfície refletora é a região interna da calota, beleza? E o convexo? O convexo a gente usa no dia a dia para ampliar o campo visual. Então, se eu tenho que ampliar o campo visual, a imagem tem que diminuir de tamanho, né? Olha lá, ó. Então, aqui a gente usa esse para ampliar o campo visual. Observe que eu chegando a esse espelho aqui perto da câmera da webcam do notebook, eu consigo refletir até a parede atrás, né? Onde eu estou tendo a incidência da luz da câmera. Então, ó, se eu afastar, o que acontece?
Eu amplio o campo visual, claro, estou ampliando o campo visual, mas o tamanho da imagem fica cada vez menor, olha lá, ó, aproximando. Ela continua menor, certo? Mas a imagem aumenta de tamanho com a aproximação do espelho. Geralmente, esses espelhos têm uma área grande para você ter uma visualização maior do campo visual que você quer vigiar, né? Entrada de garagem, o pessoal coloca esses espelhos, porque geralmente num prédio, por exemplo, o porteiro controla, né, o fluxo de pessoas por um espelho convexo. Beleza? Até aqui tranquilo? Sossegadão? Tranquilo. Beleza. Bom, vamos para a parte boa agora. Vamos começar a formar imagem nesse troço, que é o mais legal. Bom, mas para a gente formar imagem, a gente precisa ter a noção dos elementos que formam o nosso espelho esférico, tá? Então, ó, aqui, deixa eu voltar tudo, porque eu voltei na página. Então, os elementos geométricos do espelho. Para o estudo dos espelhos esféricos, é necessário compreender os principais elementos geométricos desse sistema óptico. E eles são os seguintes. Primeiro, centro de curvatura representado por C maiúsculo. É o centro da esfera na qual a calota do espelho foi produzida. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma esfera, tá? Onde dessa esfera eu vou cortar uma seção dela e vou tirar o meu espelho. Vamos entender o seguinte, ó. Em relação a esse caso aqui, ó, desse espelho convexo. Em relação a esse espelho convexo, esse espelho, ele foi tirado de uma região onde eu tinha uma esfera formando a superfície aqui. E essa esfera, ela tem um centro. Então, o centro da esfera, ele é o centro de curvatura do meu espelho, vai ser representado pela letra C maiúscula. A distância do centro de curvatura até a superfície do espelho, não importa se é refletora na parte interna ou na parte externa, então a distância do centro de curvatura até o espelho é o raio da esfera, da superfície esférica. Tá? Olha lá, o R maiúsculo é o raio de curvatura. É o raio da esfera na qual foi recortada a calota esférica. O V é o vértice do meu espelho. Ou seja, esse vértice aí nada mais é que o ponto de simetria na superfície esférica. Se eu sobrepor essa parte de cima em relação ao vértice na parte de baixo, uma sobrepõe a outra. Elas se encaixam. Então, esse vértice aí, ele vai representar o ponto médio do meu espelho, certo? O vértice da calota ou é a posição central do meu espelho, certo? O vértice V. O F maiúsculo é o foco, é o ponto médio do segmento que une o centro de curvatura e o vértice do espelho, ou seja, o foco de um espelho, ele sempre vai ser representado pela metade do raio do meu espelho. E o F minúsculo é a distância focal, que é a distância do vértice ao foco do espelho, que corresponde à metade do comprimento do raio, certo? Por que corresponde à metade do comprimento do raio? Porque o foco é o ponto médio entre o segmento, entre os pontos C e V, certo? Aí eu fiz uma animação aqui, tá? Em relação aos elementos. Então, tem meu espelho aqui. Olha lá, ó, a minha calota esférica, ela foi tirada de uma região associada a uma superfície esférica, onde esse C maiúsculo é o centro de curvatura do meu espelho, né? Ele corresponde ao centro da superfície esférica. O R maiúsculo é o raio de curvatura, é o raio da superfície esférica. Aí tem o vértice. O vértice ele vai representar o polo da calota esférica, ou seja, ele é o ponto que divide essa minha calota esférica em duas partes iguais. Aí tem um eixo que passa por esse centro de curvatura e esse vértice, que é chamado de eixo principal. É a reta definida pelo centro de curvatura e pelo vértice. Aí tem outros eixos
que tangenciam a superfície esférica, que são chamados de eixos secundários. É qualquer reta que passa pelo centro, olha lá, ó, a retinha azul aqui, ó, tá vendo? Passa pelo centro de curvatura do espelho, mas não passa pelo vértice. Então, qualquer reta fora desse vértice, ela é representada pelo eixo secundário. E tem o ângulo de abertura alfa do meu espelho. Daqui a pouco nós vamos ver que para eu ter a formação das imagens no espelho esférico, ele tem que seguir uma condição, que é a condição de nitidez de Gauss. E nessa condição de nitidez de Gauss, esse ângulo de abertura do espelho esférico, ele tem que ser menor que 10 graus. Então, esse ângulo sendo menor que 10 graus, ele chega a ser quase plano, tá? Mas não é plano, porque ele é originado de uma superfície esférica. É o ângulo plano determinado pelos eixos secundários que passam por pontos diametralmente opostos do contorno do espelho, né? Então, esse ângulo de abertura aqui, ele é o ângulo formado pelos eixos secundários, cujo vértice é o centro de curvatura da superfície esférica. Beleza? Bom, foco de um espelho, que é o F maiúsculo, é a posição para a qual se direcionam os raios de luz que incidem paralelo ao eixo principal do espelho. Então, tem esse espelho aqui, ó. Os raios de luz incidindo paralelamente nesse meu espelho, na hora que eles incidem na superfície esférica aqui, né, na calota esférica, e refletem, esses raios incidindo paralelamente, eles vão refletir em um único ponto, que é o foco do meu espelho. No caso do espelho côncavo, o raio de luz converge para o foco, ou seja, eles se aproximam do foco. E no caso do espelho convexo, os raios de luz divergem do foco, ou seja, eles se afastam do foco. Então tem a representação geométrica aqui, tá? Quando os raios de luz convergem para o foco, ele é dito real. Então, toda vez que os raios de luz se aproximam do foco, esse foco é conhecido como foco real. Quando eles se afastam do foco, ele é conhecido como foco virtual. Tá? Essa é a condição. Então, ó, nesse caso aqui, o que eu tenho? Um espelho côncavo. Por que eu sei que esse espelho é côncavo? Por causa da representação do espelho aqui, ó. Esses segmentos de retas paralelos aqui indicam a região não refletora do espelho. Então, o que vai acontecer? Como a minha superfície refletora é a parte de dentro do meu espelho, eu tenho o centro do espelho aqui, o raio representado por essa distância do centro até o espelho, e o foco aqui, ó. O foco, neste caso, ele vai estar entre o centro de curvatura e o espelho, no ponto médio. Olha lá, ó. Aí, quando eu tenho, vou voltar. Quando eu tenho os raios de luz incidindo paralelamente à superfície côncava do meu espelho, eles vão refletir no foco, ou seja, eles vão convergir no foco. Então, no espelho côncavo, o foco é real. Tá? Os raios se direcionam para o foco. E no espelho convexo, olha lá, a representação do espelho convexo. Vocês viram que legal, ó? Olha lá a representação do espelho convexo, ó. Isso aqui indica que essa região aqui é a não refletora, certo? A superfície refletora é essa superfície à esquerda do espelho, onde os raios de luz irão incidir. Aí eu tenho que fazer a projeção desses raios de luz, né, no foco, mas eles não se direcionam para o foco, eles se afastam do foco, ou seja, eles vão divergir do foco. Então, no espelho convexo, o foco é virtual. É mais fácil de guardar aqui é o seguinte: o foco real ele está na região refletora, o foco virtual ele está na região não refletora, certo? Tudo que é real está na região refletora. Tudo que é virtual está na região não refletora. Lembra que semana passada nós estudamos espelho plano. No espelho plano, a imagem gerada é virtual. Por quê? Porque ela é formada dentro do espelho.
certo? Aqui, ó, o foco está dentro do espelho, está na região não refletora do espelho, então ele é virtual. Aqui o foco na região refletora do espelho, ele é um foco real. Aí o que vai acontecer? Para eu poder fazer o estudo das imagens formadas no espelho, porque o estudo da imagem no espelho, ela leva em consideração a natureza da imagem, se ela é real ou virtual, a posição da imagem em relação ao espelho, se ela é direita ou invertida, e o tamanho da imagem, se ela é maior, igual ou maior que ou menor que o objeto. Então, aqui não tem como eu trabalhar com a mesma ideia que eu tinha lá no espelho plano, que eu pegava 2 raios de luz, um incidindo perpendicularmente à superfície do espelho e um outro raio incidindo, formando um ângulo I qualquer, fazer o prolongamento desses raios e obter imagem por simetria. Aqui eu não vou ter essa condição, porque o espelho não é plano, ele tem uma curvatura. Mas o que ajuda aqui é que existem 4 raios que são chamados raios notáveis, que eu combinando 2 desses 4, eu consigo determinar as características da imagem formada por um espelho convexo ou por um espelho côncavo, tá? Então, para saber que tipo de imagem cada espelho forma, é preciso lembrar que a posição de formação da imagem pode ser encontrada a partir do encontro de 2 raios de luz, ou do prolongamento deles, né? Pode acontecer dos raios refletidos não se cruzarem. Então, tem que prolongar para ver aonde que eles vão se cruzar. Mas como é o comportamento dos raios de luz ao se refletirem em um espelho esférico, na realidade, o comportamento é o mesmo da reflexão em espelhos planos. Eu vou sempre usar a mesma lei, né? Que os ângulos de incidência e os ângulos de reflexão são iguais. O complicador é que, em razão da superfície curva, não é prático se conhecer a imagem a partir de qualquer raio de luz, apenas usando as leis da reflexão. Uma maneira mais usual é partir de ao menos 2 de 4 casos particulares de raio de luz. Esses 4 casos particulares, chamados de raios notáveis, são os seguintes. Então, aqui eu fiz animação para todos, tá, pessoal? Então, ó, vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Nas 4 animações que eu criei, eu fiz a representação tanto para o espelho côncavo, que é a parte refletora, é a parte interna da calota esférica, como no espelho convexo, que a parte refletora é a parte externa da superfície esférica. Então, tem que partir do princípio aqui, pela posição que os meus espelhos se encontram, que esses raios de luz, eles estão propagando da esquerda para a direita. Beleza? Então, qual que é o primeiro raio notável? Ele é o raio que, quando incide paralelamente ao eixo principal do espelho, quem que é o eixo principal? É o eixo que contém o centro de curvatura, o foco e o vértice. Então, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal do espelho reflete na direção do foco. Olha lá, ó. Beleza? Isso no espelho côncavo, porque o foco no espelho côncavo ele se encontra na região refletora do espelho. Certo? E no espelho convexo, ele se encontra na região não refletora. Então, na hora que eu incido um raio paralelo ao eixo principal no espelho convexo, eu tenho que fazer o prolongamento desse raio até o foco, na região não refletora, para saber qual que é a direção que o raio refletido vai tomar. Olha lá, ó. Incidiu, projetei no foco, refletiu. Beleza? Então, ó, de novo. No espelho côncavo, incide, passa pelo foco, ou seja, converge no foco. No espelho convexo, incide paralelamente, diverge do foco. No primeiro caso, o refletido se aproximou do foco, no segundo caso, ele se afastou do foco. Então, esse é o primeiro caso, guarda. Incidiu paralelo, reflete pelo foco. Tá? Aí tem o contrário, né?
Se o raio de luz incide na direção do foco, ele vai refletir paralelamente ao espelho. Então, no espelho côncavo, eu tenho um raio de luz passando pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. No espelho convexo, eu tenho que direcionar o raio incidente com o foco que está na região não refletora lá, ó. Incidiu, projetou, refletiu paralelo. Tava todo mundo esperando que o raio ia vir de cima, né? Eu também. Olha lá, ó, incidiu, projetou no foco, que é o tracejado aqui, beleza? Refletiu paralelo ao eixo principal. Então, esse é o segundo caso. Primeiro caso, paralelo, reflete pelo foco. Segundo caso, pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Terceiro caso de raio notável. São 4, mas eu não tenho necessidade de usar os 4, posso usar 2. Todo raio de luz que incide no vértice do espelho reflete simetricamente em relação ao eixo principal. O que seria isso? Eu faço a incidência do raio de luz no vértice, ele vai refletir com o mesmo ângulo, igual no espelho plano. Tá? Olha lá, ó. Incidiu, formou ângulo, refletiu com o mesmo ângulo. No espelho convexo, não vai ter necessidade de fazer prolongamento, não, porque o ponto é o vértice. O vértice está na região refletora. Olha lá, ó, incidiu, formou ângulo, refletiu com o mesmo ângulo. Viu que beleza? E o último caso é pelo centro de curvatura. Então, o raio de luz que incide na direção de seu centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então, ó, centro de curvatura C aqui, ó. Então, vou fazer a incidência do raio de luz pelo centro de curvatura, ele vai voltar por ele mesmo. Deu para ver a setinha aqui, ó? Incidiu, voltou aqui, ó, de novo, ó. Incidiu no espelho, refletiu por ele mesmo. No espelho convexo, eu tenho que fazer o prolongamento, né? Olha lá, incidiu, voltou por ele mesmo. Beleza? Tranquilo? Ah, o legal é o seguinte, pessoal, que com esses 4 raios notáveis, a gente monta a figura que quiser relacionado a um objeto posicionado na frente de um espelho esférico. Se eu tenho 4 raios, bastam 2 para eu poder montar a imagem formada no espelho. Então, não tem necessidade de usar os 4 raios de luz, tá? É bem tranquilo. Ah, mas qual que eu vou usar? Aí vai do gosto. Pode usar o raio que achar mais conveniente, né? Mas usando de maneira correta qualquer um dos 4, eu consigo tranquilamente determinar a posição, as características da imagem formada por um objeto nesse espelho. Deixa eu só ligar a energia aqui no notebook que ela está acabando. Aí. Então vamos lá, vamos formar a imagem agora. É aqui mesmo. Porém, acontece o seguinte: essa formação de imagens nos espelhos esféricos, elas têm que seguir uma condição de nitidez, que é a condição de nitidez de Gauss. Em geral, os espelhos esféricos produzem imagens sem nitidez e deformadas. No entanto, ao realizar estudos sobre a formação de imagem em espelhos esféricos, o matemático alemão Carl Friedrich Gauss concluiu que, para esse tipo de espelho, não apresentar essas características, né, essas deformações na imagem, deve ser atendidas 2 condições denominadas condições de nitidez de Gauss. A primeira, os raios luminosos devem incidir próximo ao eixo principal e praticamente paralelos em relação a ele. Então, eu tenho o eixo principal do meu espelho esférico, esses raios de luz eles têm que incidir paralelamente entre eles e bem próximo desse eixo principal, para eu não ter distorção na imagem. E a segunda condição de nitidez de Gauss é o ângulo de abertura. O ângulo de abertura alfa do espelho deve ser pequeno, geralmente ele é menor que 10 graus, tá?
Assim, para que o espelho apresente uma área razoável, seu raio de curvatura deve ser grande. Porque eu aumentando o raio de curvatura do espelho aqui e diminuindo esse ângulo, a tendência dessa curva aqui é diminuir, né? Então, quanto menor for essa curva, mais próximo de um espelho plano eu estou, melhor é a nitidez da imagem formada. Beleza? Então, vamos lá. Vamos formar imagens. Olha lá, o ângulo alfa deve ser menor que 10 graus. Formação de imagem em espelhos esféricos. Nos espelhos esféricos, a distância da imagem do objeto ao sistema óptico não são necessariamente iguais. Né? No espelho plano, quando eu coloco um objeto na frente do meu espelho plano, a imagem que eu obtenho é por simetria. A distância do objeto ao espelho é a mesma do espelho ao objeto. Aqui no espelho esférico não vai acontecer necessariamente isso. Tá? Além disso, o tamanho da imagem pode ser maior, igual ou menor que o objeto. Vai depender da posição do objeto em relação ao espelho. Nós vamos ver todos os casos. Para determinar a posição, o tamanho e a orientação da imagem de um objeto qualquer, é preciso fazer a determinação gráfica ou aplicar a equação de Gauss. Nós vamos ver esses dois casos hoje, tá? É conhecido também como equação dos pontos conjugados. Esse procedimento chamado de determinação analítica de imagens é restrito a espelhos que obedecem às condições de nitidez de Gauss. Nas imagens a seguir, considere que C, F e V são os elementos geométricos do espelho, que é o centro de curvatura, o foco e o vértice do espelho. Bom, vamos começar a montar a imagem aqui, é bem tranquilo, tá? É bem sossegado. Não tem que decorar nada, eu só tenho que guardar paralelo ao eixo principal, reflete pelo foco reflete paralelo, pelo vértice reflete com o mesmo ângulo e pelo centro de curvatura reflete por ele mesmo. Agora, o interessante aqui é o seguinte, para o espelho convexo, eu vou ter só um tipo de imagem formada, tá? O que vai diferenciar a imagem formada no espelho esférico convexo é a distância que o meu objeto está do espelho. Mas a característica da imagem formada no espelho convexo vai ser sempre essa que está aí, tá? Olha lá, em espelhos esféricos convexos, a imagem sempre apresenta as mesmas características, independentemente da distância do objeto em relação ao espelho. A imagem é formada atrás do espelho pelo prolongamento dos raios de luz, ou seja, se formou atrás do espelho, ela é conhecida como imagem virtual. Ela sempre vai ser menor que o objeto, ou seja, a imagem sempre vai ser reduzida. E com a mesma orientação do objeto, a imagem é direita. Então, o que o espelho convexo faz? Ele aumenta o campo visual, diminuindo o tamanho da imagem e mantendo a imagem na mesma posição. Aí, o que vai acontecer? O tamanho da imagem gerada, ela vai estar relacionada à distância que meu objeto está do espelho. Tá? Então, quais são as características gráficas? Olha lá, ó. Eu tenho um objeto localizado na frente do meu espelho esférico convexo. Eu vou traçar dois raios de luz aqui, ó. Paralelo, refletindo pelo foco, mas como o espelho tem a superfície refletora como sendo a superfície externa, eu tenho que fazer o prolongamento do raio de luz no foco para poder obter a direção do raio refletido. Certo? Aí tem um outro que eu coloquei aqui, ó, pelo centro, pelo vértice, reflete por ele mesmo. Aí vamos analisar o que está acontecendo, ó. Esses dois raios refletidos aqui, ó, que é o raio refletido em relação ao raio incidente paralelo, e esse raio refletido aqui em relação ao raio incidente que passa pelo vértice, eles não se cruzam nessa região, ó, eles se afastam. Então, na região refletora, eu não vou ter formação de imagem, porque esses raios não vão se cruzar. A propagação é retilínea, então eles não se cruzam de jeito nenhum. Onde que eles se cruzam? No seu prolongamento. Então, tem que prolongar o vértice, ó. Prolongando o vértice. O encontro desses dois raios refletidos, o encontro do prolongamento desses raios refletidos, me determina
A formação da imagem. Olha lá que legal, ó. Ela é virtual? É, por quê? Porque ela é formada dentro do espelho. Ela é reduzida? Sim, ó, o tamanho do objeto é maior que o tamanho da imagem. E com a mesma orientação? Sim, na mesma posição, ó, seta para cima, seta para cima. É mais fácil a gente visualizar a orientação. Então tem aqui, ó, um exemplo. O leguinho na frente do espelho. Olha lá, ó. Mantém a mesma posição, só que está dentro do espelho, com tamanho reduzido. Certo? Então, o que nós temos? A imagem formada em espelho convexo é uma imagem do tipo virtual, reduzida e direita. Então, pessoal, mas se eu quiser aumentar o tamanho da imagem no espelho convexo, aí eu tenho que aproximar o objeto do espelho. Ou aproximar o espelho do objeto, né? Aqui, ó, por exemplo. Tá dando para ver, ó? Se eu aproximar o espelho, ah lá, ó, o tamanho da imagem aumenta, mas ela mantém as mesmas características, estão vendo, ó? Eu não tô invertendo a imagem do objeto, ela não está invertendo, certo? Deixa eu pôr aqui, ó, para eu ver também que eu quero ver. Ah lá, ó, a imagem aumenta de tamanho, correto? Mas ela mantém as características, ela continua menor que o objeto. Olha lá, ela é menor que o notebook. Ela é direita, está na mesma posição do notebook. E virtual, porque ela está formando dentro do notebook. Beleza? Então, ó, convexo é sempre isso. Não vai ter mudança, não. Tá? Deixa eu pôr no slide baixo, para a gente já determinar essas características. Bom, aí, o que vai acontecer? Vamos analisar uma coisa aqui. Num espelho côncavo, ó, vou voltar aqui só para matar essa charada. No espelho convexo, não importa onde eu coloque o meu objeto, que eu não vou ter relação nenhuma dessa posição do objeto com os elementos do meu espelho. No espelho convexo, o objeto é sempre colocado na frente do espelho. Então, ele não se relaciona com esses elementos. Centro de curvatura, foco e vértice. No espelho convexo, a coisa já muda. Por quê? Porque no espelho côncavo, perdão, a coisa já muda por quê? Porque no espelho côncavo, a superfície refletora do espelho, ela compreende o centro de curvatura, o foco e o vértice. Então, o meu objeto agora, dependendo da posição que ele estiver entre esses elementos do meu espelho, eu vou ter um tipo de imagem formada. Eu vou ter a imagem ampliada, eu posso ter a imagem reduzida, eu posso ter a imagem direita, eu posso ter a imagem invertida, eu posso ter não formação de imagem, vai depender de onde esse objeto vai estar. Então, para eu analisar a formação da imagem nos espelhos côncavos, eu tenho que fazer uma análise determinando a posição desse objeto entre esses elementos. Então, o primeiro caso aqui é o objeto entre o foco e o vértice. Vamos ver o que acontece? Vamos traçar dois raios, ó. Paralelo, refletiu pelo foco. Pelo vértice, refletiu com o mesmo ângulo de incidência. Vamos analisar. A minha região refletora é essa daqui. A região refletora do meu espelho é a região onde o meu objeto se encontra, onde eu tenho o vértice, o foco e o centro de curvatura. Ó, não vai encontrar aqui. Afastou um raio do outro. Vou voltar a frisar isso. A propagação é retilínea. Os raios se propagam através de retas, linhas retas. Então não tem como essas retas se encontrarem na região refletora. Só que se eu prolongar os raios, olha lá, ó, o prolongamento dos raios refletidos, eles se encontram na região não refletora do meu espelho.
Então, eu tenho uma imagem do tipo virtual. Ampliou a imagem, então ela é maior que o meu objeto. E ela está na mesma posição do objeto, então ela é direita. Então, quando que eu tenho isso? Quando eu estou com um espelho côncavo e aproximo esse espelho do rosto. Eu vou ter a ampliação da minha imagem no espelho, né? Olha lá, ó. A vela próxima ao espelho côncavo. Se essa vela for colocada entre os vértices do espelho e o foco, ela vai criar uma imagem virtual direita e maior que o objeto. Olha lá, observe que um objeto posicionado entre o foco e o vértice produz uma imagem atrás do espelho, formada pelo prolongamento dos raios de luz, ou seja, uma imagem virtual. Além disso, a imagem tem tamanho maior, então ela é uma imagem ampliada, e está na mesma orientação do objeto. A imagem e o objeto estão no mesmo semiplano, definido pelo eixo principal, ou seja, elas estão na parte de cima do semiplano, elas são imagens direita, beleza? Então aqui, ó, vou ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Deixa eu tirar. Aí, ó, se eu fizer isso, ó, em relação ao espelho, olha lá, eu vou estar aumentando o tamanho da imagem, correto? Deixa eu pôr aqui assim. Ah, não dá para ver. Deixa eu voltar meu rosto aqui, que eu acho que dá para ter uma noção melhor. Aí, ó, a imagem aumenta, ó. Estão vendo, ó? É lógico que aqui eu estou perdendo, porque eu estou refletindo na própria câmera a imagem que ela está produzindo. Então eu vou perder um pouco, né? Mas a ideia é essa. Tranquilo? Bom, continuando. Então, o que eu vou ter? Só um minuto, gente. Vou tirar essa barrinha aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter uma imagem virtual, né? Porque ela foi produzida na região não refletora do espelho, ou seja, dentro do espelho. Ampliada e direita. Então, o primeiro caso já foi solucionado. É quando o meu objeto está entre o vértice e o foco. O que vai mudar na imagem desse objeto que está entre o foco? O tamanho dela muda se eu afastar o objeto do espelho ou aproximá-lo do espelho, mas na região entre o foco e o vértice. Então, se eu aproximar esse objeto aqui do espelho, essa imagem aqui vai aumentar de tamanho. Se eu afastar, ela vai diminuir. Aí, na hora que eu chego em cima do foco, não forma. Tá? É o próximo caso. Objeto posicionado no foco do espelho. Então, ó, eu vou ter um raio paralelo incidindo pelo foco, aí eu vou ter um raio pelo vértice incidindo com o mesmo ângulo. Olha lá, ó, a imagem ela tende ao infinito, porque esses raios não vão se encontrar. Ah, mas se eu fizer o prolongamento dos raios na região não refletora, não encontra, eles são paralelos aqui. Então, se eles são paralelos na região refletora, eles vão continuar paralelos na região não refletora. É a ideia da lanterna, né? Na lanterna, a lâmpada da lanterna, ela está situada exatamente no foco dessa região espelhada da lanterna. Então eu crio um feixe cilíndrico de raios de luz refletidos, tá? Então olha lá, observe que um objeto posicionado no foco do espelho tem seus raios de luz refletidos paralelamente e, consequentemente, não há formação de imagem. Neste caso, a imagem é dita imprópria, tá? Então, objeto posicionado no foco do espelho, ele conjuga imagem própria, não forma imagem. Aí vamos afastar mais um pouco. Vamos ficar entre o centro de curvatura e o foco agora. Olha lá, objeto posicionado entre o centro de curvatura e o foco do espelho.
Então vamos traçar os raios, olha lá. Ó. Paralelo, foi pelo foco. Pelo foco, voltou paralelo. Você viu que eu escolhi outro caso agora. Não preciso ficar fiel o tempo todo. Ah, é pelo foco, pelo vértice, pelo foco, pelo vértice. Eu posso escolher. O importante é que os raios refletidos se cruzem na região refletora ou na região não refletora. Agora, olha que interessante isso daqui, ó. A imagem formou na região refletora do espelho. Então, nesse caso, se ela forma na região refletora do espelho, ela pode ser projetada. Ela pode ser projetada no anteparo. Olha lá, ó. Na figura aqui, ó, eu tenho uma lanterna que tem na frente da lanterna uma seta voltada para cima. Essa lanterna ela está numa região entre o centro de curvatura e o foco desse espelho aqui, ó. A imagem refletida, ela foi formada na região de reflexão do espelho. Então essa imagem pode ser projetada. Ou seja, se a imagem é real, por que ela é uma imagem real? Porque ela foi formada pelo cruzamento dos raios refletidos na região de reflexão do espelho. Toda imagem real é invertida. Beleza? Aí a gente não vai escapar nunca. Toda imagem real vai ser invertida. Tá? Neste caso, ela é uma imagem real porque ela é formada na região de reflexão do espelho e ela é formada pelo encontro dos raios refletidos. Ela é maior que o objeto e é invertida. Olha lá, ó, o objeto tem a seta para cima, a imagem está no outro semiplano com a seta para baixo. Tá? Olha lá, em situações em que o objeto é posicionado entre o centro de curvatura e o foco do espelho, a imagem é formada pelo cruzamento dos raios de luz e é posicionada à frente do espelho. Logo, é uma imagem real. No caso, ela é maior que o objeto, é uma imagem ampliada, e apresenta orientação contrária do objeto. Então, ela é uma imagem invertida. Então, todo objeto entre o foco e o centro de curvatura, ele produz imagem real, ampliada e invertida. Aí tem mais um ponto, né? Que a gente continua afastando para a esquerda. A gente continua deslocando o objeto para a esquerda em relação à região refletora do meio espelho. Tá? Vamos colocar o objeto agora no centro de curvatura do espelho. Olha o que vai acontecer. Ó. Incidiu paralelo, refletiu pelo foco. Pelo foco, refletiu paralelo. A imagem forma exatamente sobre o vértice. Então, nesse caso, não tem ampliação nem redução da imagem, ela tem o mesmo tamanho do objeto, só que está de ponta cabeça. E ela é uma imagem real, quer ver? Ó? Aí, ó. A distância do meu anteparo ao espelho, ela corresponde ao centro de curvatura, né? Ao raio de curvatura desse meu espelho. Aí, ó, a lanterna com a setinha voltada para cima, a imagem que incide no espelho côncavo reflete no anteparo, ou seja, na mesma distância, com as mesmas características de relação a tamanho. Ela tem o mesmo tamanho, só que ela é invertida. Olha lá, ó. Por que a imagem é real? Porque ela é formada pelos raios refletidos. E ela é formada na região refletora do espelho. Ela tem o mesmo tamanho do objeto e é invertida. Olha lá, em caso nos quais, né, o objeto é posicionado no centro de curvatura do espelho, a imagem é formada pelo cruzamento dos raios de luz à frente do espelho. Então, toda vez que a imagem é formada pelo cruzamento dos raios refletidos, ela é determinada em imagem real. Imagem formada pelo prolongamento dos raios refletidos é imagem virtual. Imagem real sempre se forma na região refletora do espelho, ou seja, na frente dele. A imagem virtual ela se forma na região não refletora, dentro dele. Nesse caso, ela apresenta o mesmo tamanho do objeto, logo é uma imagem sem ampliação, e tem orientação contrária à do objeto, logo ela é uma imagem invertida.
Então, o objeto posicionado no centro de curvatura, ele cria uma imagem real, sem ampliação e invertida. E o último caso, o objeto posicionado além do centro de curvatura do espelho, né? O objeto está numa posição cuja distância é maior que o raio do espelho, vamos colocar assim. Beleza? Então, lá, ó. Incidiu pelo paralelo, voltou pelo foco. Pelo foco, voltou paralelo. A minha imagem, ela é real. Por quê? Porque ela é obtida do cruzamento dos raios refletidos. Só que nesse caso agora, ela é menor que o objeto. Certo? Toda imagem real é invertida. Ó, não teve um caso de imagem virtual invertida. Imagem virtual é direita, imagem real é invertida. Tá? Olha lá, ó. Afastei aquela vela que eu tinha inicialmente para uma distância além do centro de curvatura do meu espelho, ou seja, uma distância que é maior que o raio de curvatura desse espelho. A imagem inverteu e diminuiu de tamanho. E ela pode ser projetada, porque ela é uma imagem real, tá? Quando o objeto é posicionado além do centro de curvatura do espelho, a imagem é formada pelo cruzamento dos raios de luz e a frente do espelho, ou seja, é uma imagem real. Apresenta tamanho menor que o objeto, é uma imagem reduzida. E tem a orientação contrária do objeto, no caso, é uma imagem invertida. Então, o objeto posicionado além do centro de curvatura, ele vai conjugar imagem real, reduzida e invertida. Para finalizar, como as imagens reais formam-se em frente ao espelho, guarda isso é importantíssimo. Essas imagens podem ser projetadas em um anteparo. Se eu colocar um anteparo aqui, ó, bem nesse ponto aqui, cadê? Se eu colocar um anteparo bem nesse ponto aqui onde a minha imagem foi formada, eu vou ter a formação dela, porque ela está sendo formada na região refletora do espelho. Porém, o que acontece, pessoal? Pode ter caso de eu ter que resolver o problema de formação de imagens no espelho e não ter a representação gráfica desse objeto, do espelho, e eu ter uma representação relacionada a valores numéricos. Então, eu tenho como determinar todas essas características através de um estudo analítico, tá? Eu posso determinar a natureza da imagem, se ela é real ou virtual, a dimensão da imagem, se ela é maior, menor ou do mesmo tamanho do objeto, e a posição da imagem, se ela é direita ou invertida, através de cálculo numérico, tá? É o próximo assunto nosso, que é o estudo analítico da imagem. Aí, para a gente conhecer para a gente poder fazer esse estudo analítico, a gente tem que levar em consideração todos esses elementos relacionados ao espelho e à imagem, e ao objeto. O estudo analítico para obtenção de imagem nos espelhos esféricos consiste na determinação dessas imagens a partir de cálculos. Todo procedimento analítico será analisado em relação ao espelho esférico e aos raios incidentes que obedecem às condições de nitidez de Gauss. Então, eu tenho que ter os feixes de luz paralelos e próximos ao eixo principal, e o ângulo de abertura desse espelho tem que ser menor que 10 graus. Então, quais são os elementos geométricos que nós vamos ter relacionados ao objeto, à imagem, ao espelho, que vão me determinar uma equação para fazer o estudo analítico da imagem? Bom, nós temos uma legenda aí que relaciona o objeto à letra O, a imagem à letra I, o F minúsculo é a distância focal do espelho, ou seja, o F minúsculo é a distância do foco até o vértice, daqui é metade do raio, tá? O R maiúsculo é o raio do meu espelho, é a distância do centro de curvatura ao vértice. O P minúsculo é a distância do objeto ao espelho, certo? Ou do objeto ao vértice do espelho, né? Que eu tenho que considerar uma linha vertical aqui, porque esse ângulo aqui é menor que 10 graus, então ele quase
a linha com vértice aqui, né? P' minúsculo é a posição da imagem em relação ao vértice do espelho. O F maiúsculo é o foco, o V é o vértice, EP é o eixo principal e C é o centro de curvatura. Aí, pessoal, não assusta com esse tanto de representação algébrica aqui, porque é fácil de determinar e eu destaquei os triângulos, tá? Como é que nós vamos chegar nessa equação aqui, que é a equação dos pontos conjugados? Que relaciona que o inverso da distância focal é o inverso da distância do objeto ao espelho, mais o inverso da distância da imagem ao espelho. 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. É através de semelhança de triângulo que a gente tira isso, que a gente chega nessa fórmula. Eu não vou precisar guardar isso tudo que está aqui, eu guardo isso. Ó. Tá? Então, olha o que acontece. Ó, na reflexão de um objeto em um espelho esférico, foram feitas duas construções. Pode-se notar que o triângulo AVB, ó, o triângulo AVB aqui, ó, o triângulo AVB, vendo, ó, destaquei o triângulo? Esse triângulo AVB, ele é semelhante ao triângulo A'B', V. Por que eu posso afirmar isso com certeza? Primeiro, eles são dois triângulos retângulos, né? E esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão aqui. Então, eu posso aplicar a ideia de semelhança entre esses dois triângulos. Lembre-se que ser semelhante não é ser igual, certo? Ser semelhante é ser proporcional. Então, eu posso montar uma relação de proporcionalidade entre o meu triângulo AVB e meu triângulo A'Vb'. Vamos considerar os segmentos horizontais, verticais, perdão. O vertical do maior está para o vertical do menor, olha lá, ó. O sobre I, assim como o horizontal do maior, que é P, que é essa distância aqui, ó, certo? Está para o horizontal do menor, que é P'. Então, a minha primeira equação, ela relaciona que o tamanho do objeto em relação à imagem é igual à distância do objeto ao espelho em relação à distância da imagem ao espelho. Aí, de maneira similar, eu tenho outros dois triângulos semelhantes aqui, ó. O triângulo GFV, né? Ou GVF, GFV, ou GVF, esse triângulo aqui, ele é semelhante ao triângulo A'B', F. Olha lá, ó. Olha lá, esse ângulo aqui vale 90, em belinha, esse ângulo aqui no vértice também vale 90. E esses dois ângulos aqui são OPV. Então, esses triângulos têm esse ângulo em G e esse ângulo em A' de mesma medida. Então, eles são semelhantes, porque eles são proporcionais, certo? Então, posso estabelecer a relação, ó. O, que é o segmento GV, está para I, que é o segmento A'B', assim como no maior aqui, no verde horizontal aqui, F minúsculo, está para esse segmento aqui, ó, B'F maiúsculo, que é P' menos F, né? Por que é P' menos F? Porque tudo isso aqui é P', e esse pedaço aqui é F. Logo, sobra esse segmento como sendo a diferença do maior com o menor. Aí, ó, estabeleceu a relação, ó. O sobre I também, F sobre P' menos F. Aí, o que eu tenho? Que a equação 1 é igual à equação 2. Então, eu posso dizer que P sobre P' é igual a F sobre P' menos F. Multiplicando em cruz, P vezes P' menos PF é igual a P' menos F. Joga esse termo aqui negativo para o segundo membro. PP' é igual a P'F mais PF. Então, se eu dividir os dois membros da equação pelo produto P''F,
olha o que nós vamos ter, ó. Dividindo esse termo aqui por P'(F), eu vou cortar P' com P' aqui embaixo. Então, vai ficar 1 no numerador aqui, né? Aqui, ó, é essa fração. Aqui, corte semelhantes, P'F, que vai dar 1 no numerador, com P'F, que sobra P no denominador. 1 sobre P. Aí tem PF no numerador, que dá 1, sobre PF, cortando PF no denominador, sobra P'. Então, eu tenho a equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Aumento linear de imagens. O que esse aumento linear relaciona? O quanto a imagem formada, por exemplo, é maior que o objeto. Olha lá, ó. Ou menor, né? Então, o aumento linear, ele relaciona as dimensões da imagem com as dimensões do objeto. Então, se um objeto apresenta 10 centímetros de altura e sua imagem tem 30 centímetros, o tamanho da imagem é 3 vezes o tamanho do objeto, o que indica um fator 3 de aumento, no caso de uma imagem direita, ou menos 3 se a imagem for invertida. O aumento linear transversal de uma imagem é matematicamente definido como a razão entre o tamanho da imagem e do objeto, ou seja, o aumento linear ele faz uma comparação entre o tamanho da imagem e do objeto, lá, ó, relaciona I sobre O. A partir da equação 1 do tópico anterior, a gente tem que O sobre I é P sobre P'. Então, se eu inverter o primeiro membro, eu inverto o segundo membro. Aí tem umas relações que a gente tem que adequar aqui para poder fazer o estudo do posicionamento. Quando a imagem é direita, as alturas do objeto e da imagem possuem a mesma orientação, ou seja, sinais iguais. Eu até pus aqui, ó. Olha lá, duas imagens direitas. Elas têm a mesma orientação. Elas podem ser na parte superior do eixo principal ou as duas na parte inferior do eixo principal. Elas têm a mesma orientação. Só que acontece o seguinte, pessoal. Toda vez que eu tenho imagem direita, essa imagem é virtual. Então, o que muda aqui? A distância da imagem ao espelho. Então, olha lá, ó, quando a imagem é direita, as alturas do objeto e da imagem possuem a mesma orientação, sinais iguais. No entanto, as distâncias P' e P têm sentidos opostos, ou seja, têm sinais contrários. Por quê? Porque se as imagens são direitas, se a imagem é direita em relação ao objeto, é porque essa imagem é virtual. Ou seja, ela é formada dentro do espelho. E a orientação positiva é na parte refletora do meu espelho. A convenção de sinal. Tudo que é real está na parte refletora do meu espelho. Tudo que é real é positivo. Tudo que é virtual é negativo. Tudo que é direito é positivo. Tudo que é invertido é negativo. Certo? Ah lá, ó. Perfeito. O que está no texto está aqui. Eu tenho as imagens com a mesma orientação, então elas têm sinais iguais. Porém, uma está na região refletora, que é a distância do objeto ao espelho, então isso é positivo. E a distância da imagem ao espelho é negativa, porque está dentro do espelho. Agora, quando a imagem é invertida, as alturas do objeto e da imagem possuem orientações opostas. Olha lá, ó. Certo? Essa daqui está orientada para cima, a imagem foi orientada para baixo. Então, elas têm sinais contrários. Porém, as distâncias P e P' têm o mesmo sentido. Ou seja, sinais iguais. Por quê? Porque a imagem invertida, ela pode ser refletida. Ela pode ser projetada. Então, se a imagem invertida pode ser projetada, é porque ela está se formando na região refletora do espelho. Por isso que eles têm o mesmo sinal, ó. Essa região refletora aqui é a região de sinal positivo. Então, para adequar a equação do aumento linear transversal,
Em relação às dimensões da imagem do objeto, eu considero sinal positivo. Porque se elas tiverem a mesma orientação, tanto o sinal de I como o sinal de O vai ser o mesmo. Porém, em relação às distâncias de imagem e de objeto, eu tenho que acrescentar esse sinal de menos aqui para adequar a equação, tá? Por causa disso, ó. Mesmo sinal para orientação, mas porém sinal contrário para posição. Então, cara, se eu não coloco esse sinal de menos aqui, eu, por exemplo, o meu objeto tem 10 centímetros e a minha imagem tem 5 centímetros, que ela é menor, eu vou ter um meio aqui. Aí eu tenho que manter esse sinal, um meio. Por isso que eu coloco sinal negativo aqui. Para poder relacionar esse valor de distância que é positivo com esse valor de distância que é negativo. Vai dar um resultado positivo aqui. Então, o sinal de menos é para adequar o posicionamento da imagem em relação ao objeto associado ao tipo de espelho. Beleza? Então, para conseguir utilizar adequadamente a equação dos pontos conjugados e do aumento linear, deve-se conhecer a convenção de sinais de acordo com os tipos de elementos envolvidos nos cálculos. Então, ó, para o tipo de espelho, se o espelho for côncavo, o foco é positivo. Olha lá, ó, tá na região refletora, o foco é positivo. No espelho convexo, o foco está na região não refletora, a região refletora é essa, o foco está aqui dentro. A convenção de sinal determina um sinal negativo para a distância focal no espelho convexo. Em relação à natureza do objeto, se o objeto for de natureza real, a distância de P até o espelho é positiva. Se for de natureza virtual, P é negativo. Em relação à imagem, natureza de imagem, se a imagem for real, P' é positivo, porque ela vai estar sendo formada aqui, ó. Se ela for virtual, P' é negativo, está sendo formada na região dentro do espelho. Em relação à orientação do objeto, o objeto orientado para cima, O é positivo, orientado para baixo, O é negativo, em relação ao eixo vertical, né? Em relação à imagem, para cima, o I é positivo, e para baixo, o I é negativo. Então, isso é muito importante guardar para a gente poder fazer o estudo analítico, né? O espelho côncavo, para o tipo de espelho côncavo, a distância focal é positiva, no convexo é negativa. Tudo que tem natureza real é positivo. Tudo que tem natureza virtual é negativo. Tudo que está orientado para cima é positivo. Tudo que está orientado para baixo é negativo. Beleza? Olha, com isso, a gente já consegue resolver exercício. Pessoal, alguma dúvida? Até aqui? Tranquilo? Assim, eu sei que eu falei pra caramba, mas eu tinha que falar desse jeito para poder explicar essas incidências e reflexões de raios de luz, tá? Qualquer dúvida, perguntem antes de eu entrar nos exercícios. Os exercícios são muito legais de resolver, tá? Tudo que está aqui relacionado à solução dos exercícios, eu mandei para vocês. Então, eu volto a repetir. Quem não conseguiu baixar esses slides, no final da aula me avisa, que eu mando por e-mail, tá? No final da tarde, eu mando por e-mail. Beleza? Então, vamos resolver exercício aqui. A parte mais legal. Resolvendo esses exercícios, a gente encerra essa parte de reflexão, tá? Aí já entra na parte de refração. São 8 exercícios, eu acredito que hoje não vai dar tempo. Vamos deixar o restante para a segunda que vem, porque quarta-feira nós vamos fazer aquele teste, tá? Aqui, ó, como é que é facinho, ó. Isso aí que tá para vocês na apostila. Os espelhos esféricos a seguir obedecem às condições de Gauss.
Represente adequadamente os raios refletidos em cada um dos casos, explicando a propriedade do raio luminoso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um raio incidente paralelo ao eixo principal. Todo raio incidente ao eixo principal reflete pelo foco. Olha lá, ó. O raio que incide paralelo ao eixo principal reflete na direção do foco. Aí eu fiz o raio refletindo. Ó. Beleza? Letra B. Todo raio que incide no vértice do espelho reflete com o mesmo ângulo de reflexão, associado ao ângulo de incidência. Então tem uma simetria aqui, né? Olha lá, raio que incide sobre o vértice do espelho reflete simetricamente em relação ao eixo principal. O que é essa reflexão simétrica? Ele reflete com um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Olha lá, ó. Beleza? Então, esse ângulo aqui em cima, ó, é igual a esse ângulo aqui embaixo, em relação ao eixo principal. Então, se eu tenho a incidência desse raio aqui formando, por exemplo, um ângulo de 30 graus com o eixo principal, ele vai refletir com esse ângulo de 30 também. Letra C, o que está acontecendo? Eu tenho um raio incidindo pelo foco, todo raio que incide pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Olha lá, ó. Raio que incide passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal do espelho. Então vai refletir aqui, ó, na horizontal para a esquerda. Beleza? Aí eu tenho um raio de luz que está incidindo no centro de curvatura. Qual que é a característica desse raio? Todo raio que incide no centro de curvatura reflete por ele mesmo. Então, da letra A até a letra D, são os raios notáveis, certo? Olha lá, raio que incide passando pelo centro de curvatura, reflete pelo centro de curvatura. Então, ele reflete por ele mesmo aqui, ó. Olha lá, ó, dá para ver, ó. Deixa eu voltar a ele aqui, ó. Então, quais são os 4 casos? Paralelo, refletindo pelo foco. Pelo vértice, refletindo simetricamente. Pelo foco, refletindo paralelo. E pelo centro de curvatura, refletindo por ele mesmo. Beleza? Vamos ver se tem mais. Tem 2 casos de espelhos convexos. Peraí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, porque eu acho que esse... Ah, não, eu não tirei, eu deixei o prolongamento. Deixei o prolongamento, não tem problema. Então, ó, o que acontece? Os raios notáveis são o mesmo, certo? O que muda nesse caso agora? A direção do raio refletido, porque agora a superfície refletora é a superfície externa. Só que a ideia continua sendo a mesma. O raio paralelo reflete no caso do prolongamento do foco aqui, ó. Então, ó, o raio que incide paralelo ao eixo principal reflete na direção do foco. Beleza? Então, para eu poder obter essa direção do meu raio refletido, eu tenho que fazer o prolongamento no foco. Olha lá, prolonguei no foco, foi embora. E aqui o que está acontecendo? Ele está incidindo na direção do foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Olha lá, todo raio que incide na direção do foco reflete paralelo ao eixo principal. Então, ele incidiu na direção do foco aqui, esse segmento aqui tracejado é o prolongamento do raio. O prolongamento é sempre representado na região não refletora, ele vai refletir paralelo. Beleza? Tranquilão? Vamos continuar aqui, tem uma de verdadeiro ou falso. Deixa eu ver a hora aqui, o louco já, para as 3. Para cada uma das afirmações a seguir, assinale V para verdadeiro e F para falso. Apenas imagens reais são projetáveis sobre o anteparo. Verdade. Por quê?
para uma imagem ser projetável, ela precisa ser real. Então, para que eu possa projetar uma imagem sobre o anteparo, ela tem que ser formada na região refletora do espelho. Essa formação na região refletora é a característica da imagem real. Letra B. Somente espelhos côncavos fornecem imagens projetáveis. Falso. Por que falso? Espelhos convexos podem fornecer imagens reais se o objeto for virtual. A ideia aqui é de usar o posicionamento do objeto numa condição de região não refletora. Letra C. Os espelhos convexos permitem aumentar o campo visual. É a principal característica, né, do espelho convexo. As imagens formadas por espelhos convexos são menores que o objeto. Logo, se a imagem diminui suas dimensões, o campo visual aumenta. Beleza? Letra D. Ao aproximarmos um objeto real de um espelho côncavo, sua imagem real conjugada aumenta. Verdade. O que acontece? Quando eu vou aproximando o objeto do meu espelho côncavo, eu vou trazendo o posicionamento desse objeto cada vez mais próximo da região refletora, né? Então, o que vai acontecendo? Vamos supor que esse objeto está localizado entre o foco e o vértice do espelho. Quanto mais próximo do foco, do vértice eu tiver esse objeto, mais distante do foco eu estarei, ou seja, eu vou estar me aproximando do espelho. Maior é o aumento da imagem formada, tá? Olha lá, verdade. Quando considerarmos apenas as imagens reais de um objeto real em um espelho côncavo, a aproximação fornece imagens que aumentam com essa aproximação, né? Vai depender da posição, porque eu posso ter imagem localizada além do centro de curvatura, sobre o centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, sobre o foco, entre o foco e o vértice. Então, o que vai acontecer? Eu mudo a natureza da imagem, né? Eu tenho a natureza dela ser real ou virtual. Porém, a ideia é que quanto mais próximo do espelho eu tenho esse meu objeto, maior vai ficando a dimensão da imagem formada por esse objeto no espelho. Letra E. Tanto em espelhos côncavos quanto em espelhos convexos, não existe a formação de imagem quando o objeto é localizado, é posicionado sobre o foco. Verdadeira. Todo objeto que é localizado sobre o foco, ele gera imagem própria. Não ocorre a formação da imagem. Por quê? Porque os raios refletidos irão se propagar paralelamente, tanto na região refletora como na região não refletora do espelho. Então não tem cruzamento de raio. Se eu não tenho cruzamento de raio, eu não tenho formação de imagem. Letra F. Para um objeto real, todas as imagens reais são invertidas e todas as imagens virtuais são direitas. Verdade. Objetos reais formam as imagens reais invertidas e imagens virtuais direitas. Então guarda isso. Imagem real de um objeto real é sempre invertida. Imagem virtual de um objeto real é sempre direita, tá? Imagem real pode ser projetada, imagem virtual não. E letra G para finalizar. Um espelho de raio de curvatura igual a 60 centímetros tem distância focal igual a 60 centímetros. Não. A distância focal de um espelho, ele é sempre a metade do raio de curvatura desse espelho. Então, ela é falsa. Olha lá, ó. A distância focal é igual a metade do raio de curvatura. Beleza? 3. Esse aqui é legal.
Na apostila de vocês não tem espaço para resolver esse exercício 3, tá? Então, aqui está bem definido, são 4 itens, eu coloquei bem definido na construção da imagem, usei uma escala igual para todos, então ficou bem tranquilo aqui da gente analisar o posicionamento do objeto em relação ao espelho, ao raio de espelho e o tipo de imagem que eu vou formar. Então, ó, o exercício 3 é muito legal, ele é muito fácil de resolver. Construir em seu caderno, utilizando uma proporção adequada, um espelho côncavo de distância focal igual a 3 centímetros. Então, se a distância focal desse espelho é de 3 centímetros, o centro de curvatura dele é 6. Considere um objeto real de 3 centímetros de altura, posicionado em frente ao espelho côncavo. Represente cada uma das situações a seguir, determinando graficamente o tamanho e a posição da imagem correspondente ao objeto. Então, ó, nesse meu espelho de raio 6 centímetros, de distância focal 3 centímetros, e com o tamanho do objeto de 3 centímetros, eu quero as características da imagem quando esse objeto é colocado a 7 centímetros do espelho, ou seja, além do centro de curvatura. Então, eu fiz aqui, ó, o espelho côncavo, olha lá, ó, espelho côncavo, tá? Região refletora, região interna, o objeto a 7 centímetros do meu espelho. Aqui, ó, é o centro de curvatura. Aqui é o foco. Então, olha que legal, ó, paralelo, reflete no foco. Próximo raio, pelo foco, reflete paralelo. Olha que bacana. Então, eu tenho a imagem posicionada entre o centro de curvatura e o foco do meu espelho, né? Ela é real, porque ela está posicionada na região refletora do meu espelho, invertida e menor que o meu objeto. Olha lá, ó, objeto posicionado além do centro de curvatura. Neste caso, a minha imagem é real, reduzida e invertida, tá? Como ele quer obtenção gráfica, eu não vou conseguir exatamente o tamanho do objeto aqui, tá? Mas eu tenho as características, o tamanho do objeto não, perdão, o tamanho da imagem, mas eu tenho as características dela. Entre o centro de curvatura e o foco, certo? A posição dela está entre o centro de curvatura e o foco. Ela é real, porque ela está sendo formada na região refletida. Reduzida, porque ela é menor que o objeto. E ela é invertida, porque ela é uma imagem real, que ela pode ser projetada. O objeto a 5 centímetros do espelho, ou seja, no caso agora, entre o centro de curvatura e o foco. Olha lá, ó. Vamos traçar os raios. No vértice, reflete por ele reflete simetricamente. Paralelo, reflete no foco, na direção do foco. Nesse caso, nós temos uma imagem invertida, real, maior que o meu objeto, tá? Olha lá, ó, o objeto posicionado entre o foco e o centro de curvatura, a imagem real ampliada e invertida. Por que eu sei que meu objeto está entre o foco e o centro de curvatura? Porque ela está a 5 centímetros do espelho. O raio do espelho é 6. O raio do espelho é 6, porque a distância focal dele é 3. Então, olha lá, ó, essas são as características. Objeto a 3 centímetros do espelho, ou seja, sobre o foco. Não vai formar imagem, né? Olha lá, ó. Tanto na região refletora como na região não refletora, eu não tenho cruzamento dos raios. Então a imagem é imprópria, porque ela está sobre o foco. Olha lá, o objeto posicionado no foco do espelho, eu tenho imagem imprópria. E, finalmente, na letra D, o objeto
a 1 centímetro do espelho, ou seja, entre o foco e o vértice do meu espelho. Então, ó, paralelo, reflete no foco. Pelo vértice, reflete simetricamente. Aí, ó, nessa região refletor aqui, não vai encontrar mais nunca. Então tem que ver se encontra um prolongamento, né? Encontra lá, que belezura. A imagem é virtual, maior que o objeto e direita. Está provado graficamente que imagens reais são invertidas e imagens virtuais são direitas. Então, no caso, o meu objeto posicionado entre o foco e o vértice, eu tenho imagem virtual ampliada e direita. Certo, gente? Bom, o exercício 4 ele vai ficar para a semana que vem, porque ele envolve a parte analítica do estudo dos espelhos esféricos. Aí fica faltando o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, e a gente já entra nas leis de refração, certo? Deixa eu fechar essa janela aqui. Tudo tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação a esses raios notáveis, a formação da imagem, o tipo de imagem, a posicionamento? Tranquilão? Tranquilíssimo. Então, beleza, gente. Então, ó, quem não conseguiu baixar isso, se tiver a necessidade de ter para poder resolver as tarefas, as coisas todas, me avisa depois que eu mando por e-mail. Beleza? Então hoje é isso, pessoal. Ó, na quarta-feira nós vamos entrar normal, tá? Nós vamos entrar normal no link do Meet. Aí vocês se direcionam lá para o estudo. Entra lá no Positivo On, entra no Estudos, vai ter lá o agendamento desse pré-teste que a Raquel pediu para eu fazer com vocês, para a gente testar a plataforma, tá? Vai valer ponto, viu, pessoal? Vale cincão. Então não perde, não. Professor? Vai ser quarta-feira no horário normal da nossa aula, tá? Beleza. Então, vale 5 pontos, porque aí eu tirei. Eu ia dar um trabalho valendo 20, aí, como a Raquel pediu para eu fazer isso, eu tirei 5 pontos do trabalho, então o trabalho vale 15 e 5 pontos dessa atividade que nós vamos fazer quarta, quer dizer, desculpa. Só que nós vamos ficar online, tá? Nós vamos ter o contato aqui na plataforma aqui do Meet para a gente poder se comunicar em relação à atividade que vocês estão fazendo. Beleza? Então até quarta, gente. Um abraço para vocês. Obrigado. Valeu, professor. Falou, gente. Tudo de bom para vocês aí. Tchau, Um professor. abraço. Falou. Um abraço. Tudo de Valeu, bom. professor. Falou. Valeu. Tudo de bom. O Domenech caiu, não é mais técnico. Tava demorando. Falou. É sério, professor, acabou de sair. Eu já tinha percebido que ia acontecer isso. Um abraço. Tudo de bom, Gabriel. 4, professor. Falou.